agora eu quero mostrar para vocês toda a parte dos quartos aqui e as outras objeções que a gente tinha na venda desse imóvel, que com o home staging a gente conseguiu literalmente eliminar, exterminar com muito sucesso e fez com que esse imóvel fosse vendido aí em uma semana. Vamos lá? Esse quarto é a nossa segunda objeção desse apartamento, porque o banheiro dele era muito estranho e eu vou mostrar todos os detalhes. Primeira coisa, na hora que você entra nesse quarto, ele tem essa palheta que é bem a palheta da sala, que é tudo muito branco, né? O painel todo branco ripado que já tinha, o armário branco, tem armário aqui no lado da frente e tudo era muito branco. Então a minha ideia para esse quarto, quando eu entrei e vi o banheiro integrado com o quarto, porque ele só tem uma porta de correr que divide ali, mas a grande maioria do tempo ele estaria integrado. Então quando eu entrei nesse quarto e vi o quarto vazio, ele parecia bem pequeno. E quando eu vi o banheiro integrado com o quarto, o que eu pensei foi, olha, eu vou trazer uma sensação de spa. Porque é no spa que o quarto tá integrado, né, com um banheiro. Então foi essa sensação que eu quis trazer e aí eu consegui fazer isso através de elementos, muitas vezes simples, como a madeira, tecidos que a gente utiliza, detalhes para fazer essa sensação de spa e trazer aconchego aí para esse ambiente. Então a gente começou pensando na cama. Queria colocar uma cama de casal, mas ficava muito grande e batia nessa porta aqui da entrada. E aí eu falei, não, eu também não vou colocar uma de solteiro porque vai ficar muito pequenininho, já que eu tenho esse painel. Quando a gente estudou o layout desse ambiente, eu até pensei que quando a pessoa projetou, tinha uma cama que era encostado nesse painel, porque ele dá 1,88. Só que eu também não queria fazer aquelas camas sofazinho, porque eu queria mostrar que tem um espaço razoável. Então a gente começou a pesquisar padrões de cama que fosse um pouco maior do que a cama de solteiro, mas que fosse menor que a cama de casal. E a gente encontrou esse modelo que tem 1,10 m, que é essa cama agora que é antiga de viúva e agora é a cama de solteirão, que o pessoal tá chamando. Então foi uma escolha, eu acho que bem assertiva para esse primeiro quarto. Então a pessoa já entra, já tem uma sensação, nossa, que cama grande, né? E tem circulação, tem bastante armário, e você tem o link que começa por essa bandeja aqui, tá vendo? Eu tenho essa bandeja e eu trouxe alguns elementos, a flor, a questão do aroma, a vela e a xícara, né? Nessa sensação aí de trazer uma questão de conexão, de relaxamento. E aí, a mesma cor que eu usei, por exemplo, nessa tábua de madeira, eu usei para fazer o deck, eu usei para fazer um painel ripado que a gente tem ali no banheiro. Então criou essa conexão entre banheiro e quarto. E eu quero mostrar agora para vocês as soluções que eu trouxe para esse banheiro. Esse banheiro a gente tinha uma questão que quando você entrava pela porta, você via um buraco aqui e aí você tinha um degrau para subir, aonde está a câmera nesse momento, que é a parte do chuveiro, e você tinha um outro degrau para subir nessa parte aqui, onde eu tenho a pia e o vaso sanitário. Então era realmente bem estranho, parecia uma gambiarra que foi feita. A primeira ideia que eu tive eu preciso eliminar isso. Então eu trouxe um deck de madeira que tem muito a ver com cara de spa, que era o que eu queria trazer. Outra coisa era essa janela. Tinha uma persiana que estava faltando. Então a pessoa entrava, já dava de frente com a janela e falava, nossa, uma janela de um quarto dentro de um banheiro, que negócio estranho. A hora que a gente trouxe a persiana, a gente tirou essa sensação, porque a gente trouxe ao mesmo tempo claridade, a gente tá gravando por volta das 11 horas da manhã, tem um solzinho super gostoso, uma super claridade para dentro do quarto e não fica com essa sensação estranha de ter uma janela de quarto dentro de um banheiro. Né? Então essas manutenções também são importantes para o trabalho de homestaging. Vou usar, né, a persiana que tinha sumido, estava lá jogada na lavanderia e tira essa sensação. E a gente trouxe alguns elementos, como um banquinho que está aqui, os sais de banho, a planta, coisas de madeira. Outro ponto que eu acho que também foi chave nesse banheiro
para trazer essa sensação de spa, foi esse painelzinho ripado que nós trouxemos para cá. Então você pode perceber que o trabalho que eu desenvolvo de homestaging é muito personalizado, é muito detalhado, é realmente pensando em todos os detalhes. Não é simplesmente colocar um sofá, uma cama, colocar uma bandeja em cima da cama, fazer um negócio bonitinho. Não, é só pensando nos detalhes que a gente traz esse encantamento, que a gente consegue ter um resultado incrível de acelerar a venda do imóvel. Então aqui eu trouxe para cá esse painel ripado e a bancada também. Nós trocamos a bancada, que antes era uma bancada de vidro e ela vinha tipo mais ou menos até aqui. Então era um pedaço super estreitinho. Então com a bancada menor, tá? A bancadinha aqui menor, a cupa a gente manteve, a torneira a gente manteve. A gente fez também um prolongamento para colocar detalhes de decoração, a gente ganhou um espaço e também fez toda essa conexão. A gente sabe que o vidro traz uma sensação de frieza, que era o contrário do que a gente queria trazer para esse ambiente. Então tudo é muito neutro e muito claro. Então a madeira que a gente trouxe para cá é uma madeira mais clara, que combina com a persiana que já existia. Então todos esses elementos são estrategicamente pensados para criar links emocionais e de fato trazer valor, ressaltar os pontos positivos daquele imóvel. E foi bem interessante que quando eu estava finalizando o apartamento, eu desci para pegar alguma coisa no carro e aí encontrei com um rapaz no elevador, ele estava conversando ali, falando alguma coisa de imóveis, eu já sou esperta, né? Perguntei, ele desligou ali, eu falei, você trabalha com imóveis? Ele falou, olha, eu administro imóveis de temporada e tudo mais, tem uma empresa disso. E eu falei do trabalho de homestaging que a gente desenvolve, que a gente tinha terminado esse apartamento e perguntei se ele queria conhecer. E ele falou, quero sim, vamos lá. E trouxe ele aqui. Gente, você precisa ver a cara dele, olha que entrou nesse quarto. Ele falou, nossa, olha que legal, que diferente, eu adoro coisas diferentes. Eu falei, pronto, consegui atingir o meu objetivo de transformar algo que era um elefante branco em algo realmente de desejo, algo que desperte uma emoção positiva e que conduza, né, esse imóvel para uma proposta, um fechamento e uma venda, que foi o que acabou acontecendo aqui, que foi vendido aí em menos de uma semana. Então, quero levar para vocês agora nos outros 2 quartos que ainda faltam do nosso tour. Vamos lá! Uma coisa que é bem importante no trabalho de homestaging é as pessoas entenderem a disposição dos cômodos. E como esse apartamento eram 4 quartos, ele fez 3 suítes, ficava um pouco estranho das pessoas entenderem. Então, nas fotos, a gente sempre tenta mostrar as conexões dos ambientes. Então, quando eu saio desse quarto, eu tenho esse armário aqui e atrás desse armário tem um quarto e aqui bem na minha frente é toda a parte da suíte master e o banheiro que já eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o corredor, é um corredor relativamente grande, então eu trouxe quadros para não deixar ele totalmente branco, então isso também é bem importante da gente ir preenchendo os espaços. E esse quarto aqui, eu quero que vocês conheçam, a gente fez uma pintura na parede. O meu objetivo aqui foi mostrar realmente um quarto infantil, já que o nosso foco eram famílias com provavelmente crianças ou jovens e adolescentes. Olha só como ficou a coisa mais fofa esse quarto. Tem algumas coisas que nós trazemos para o homestaging que ficam no imóvel, por exemplo, quando a gente pinta ele. Então aqui a ideia foi nossa de pintar nesse tom de verde, que é um tom que eu acredito que serve para menina, serve para menino, não tem uma distinção ali de sexo, né? E a gente fez metade só da parede. Por quê? Tinha a questão do imóvel ser muito branco, então eu queria quebrar um pouco disso. E se for um jovem, um adolescente, às vezes até ter um quarto de visitas, essa cor também vai muito bem. Então é uma cor, sabe, que enche os olhos. Por isso que a gente trouxe o verde. E aí eu trouxe os quadrinhos e de animais também, porque a intenção é ser focado, ok, esse ambiente em crianças. E foi o primeiro quarto que eu fiz assim, que eu fiz realmente com tema infantil.
mas eu não queria que fosse nem muito menina, nem muito menino, então eu trouxe os animais, que toda criança ama. Eu tenho um filho de 3 anos e algumas coisas eram do Davi, ó. Esse coelhinho era do Davi, a girafinha que tá ali no canto, a bola, eram coisas que ele acabou não brincando. Eu falei, vou pegar e vou levar pro homestaging. E a gente conseguiu fazer essa ambientação que ficou super fofa. Aqui a gente fez uma cama um pouquinho diferente, pensando no público também de criança. Eu coloquei um colchão de verdade mesmo, porque pensando em segurança, na criança pular aqui em cima. E a gente fez um deck elevado. O deck é cenográfico, gente. Esse daqui é cenográfico, o outro era de verdade, do outro quarto. E pra mim teve um resultado incrível. Tem uma mesinha que a criança pode sentar, pode ler um livro, ficar folheando. Então dá até um descanso para os pais. Importante também dizer que a janela já tem rede de proteção, então é bem seguro, bem tranquilo. E esse era o quarto normal, com banheiro normal que tinha aqui nesse apartamento. E agora eu quero mostrar para vocês a parte do quarto da suíte que fica bem aqui em frente. Vamos lá conhecer, que eu tô assim empolgadíssima para mostrar o que a gente fez lá. Olha só, esse quarto aqui, eu sempre tento colocar a cama do maior tamanho possível. Então a gente conseguiu, mediu aqui e deu para colocar uma cama king nesse quarto. Porém, quando ele tá vazio, você não tem muito essa referência de espaço. E vocês podem perceber que quem fez esse layout aqui desse quarto, você tem um painel muito grande aqui, aí você tem a cabeceira da cama que já existia e ficou um espaço bem pequenininho ali, por exemplo, uma outra mesinha de canto. Só que eu não queria deixar aquele um buraco vazio. E eu precisava colocar alguma coisa que levasse o meu olhar direcionasse o meu olhar para essa área. Então a gente, roupa de cama branca, normalmente é o padrão que eu gosto de trabalhar. A gente trouxe os tons de terracota que combina com os tons lá da sala, alguns elementos, e é um tom que está muito em moda hoje. E ele traz esse aconchego que a gente queria trazer com o piso muito branco. Então, você usa sempre terracota em tudo? Não, depende dos elementos que já existem dentro do apartamento. Precisa fazer uma análise, por isso que é importante ter um profissional de homestaging que vai conseguir te direcionar no que é melhor fazer, qual a melhor paleta de cores, quais são os melhores objetos para colocar dentro do imóvel. Então, uma coisa que a gente faz bastante é ter muito travesseiro, muita almofada, e isso mostra sofisticação. Então, rico tem bastante almofada, tem manta, tem muita coisa. Então, é importante esse passo a passo. Outra coisa que a gente trouxe para esse ambiente foi essa tela aqui, representando uma tela de televisão. Então, você tem uma televisão grande lá na sala, você pode ter uma outra televisão no quarto também. E como a gente montou a cama, você vê que tem circulação. Se a pessoa quiser colocar talvez um aparador pequenininho aqui, ela ainda tem espaço de sobra, dá para fazer uma boa circulação, dá para colocar mais alguma coisa e personalizar. Outra coisa que não ficava muito clara nas fotografias que a gente viu no portal imobiliário durante 6 meses que esse apartamento ficou aí para venda, era o closet. A gente não tinha um entendimento de onde ele ficava. Então, quando a gente fez as fotos, a gente também pensou, eu preciso que a pessoa saiba onde fica o closet. E o closet fica bem aqui. E como no homestaging a gente quer valorizar cada espaço ao máximo, a gente ainda trouxe aqui para dentro uma área de home office que ficou muito, muito fofo. Olha só, você tem toda essa parte aqui de armário e a gente trouxe essa bancada com a cadeirinha. Gente, esse notebook aqui, ó, é cenográfico, é uma graça. E aqui você tem essa prateleira que pode, se quiser colocar um varão para pendurar roupa ou até mesmo fazer armário naquela parede inteira, dá para fazer. Então tem muito espaço que as pessoas podem ocupar de acordo com o que elas desejam, as quantidades de coisas que elas têm. Então aqui ficava realmente um pouco confuso essa parte do closet, mas durante essa parte da fotografia, da sessão de fotográfica, seleção de fotos, a gente conseguiu
mostrar aonde ficava e ainda trouxe, né, agregou mais uma função para esse espaço que parecia talvez até perdido. E agora eu quero mostrar para vocês a maior objeção desse apartamento, que é esse banheiro que tá aqui. Então vamos lá. Olha só, saindo do quarto, a gente tem todo esse ambiente que tem cara de spa, não tem? Por isso que a ideia principal dos banheiros era trazer essa sensação de spa. Então a pessoa entrava, o que ela via? De cara essa banheira. E aí nessa banheira você tem uma parte de rejunte que precisa fazer, tem umas pecinhas que estão soltando. Então quando tá vazio, as pessoas só olham os defeitos. Como ele tá todo decorado, ele tá todo ambientado, as pessoas olham o contexto. E o contexto é bem agradável. Então a gente trouxe essa tábua de madeira, seguindo a mesma característica do outro quarto, bastante elementos decorativos para atrair o olhar dela para essa parte, para a parte legal, que fala, nossa, eu podia estar nessa banheira, usufruindo desse espaço. Olha só que legal, a gente vai ter um apartamento com banheira, que bacana, e um apartamento todo clean, já reformado. Então foi essa sensação que a gente trouxe. Então é bem importante no homestaging a gente pensar, a hora que eu entro no ambiente, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai ver? E isso precisa despertar uma sensação positiva do começo ao fim da visita. Mas vamos lá, então aqui a gente tinha essa banheira com esses detalhes que acabavam não agregando valor. Outro ponto negativo, você tem um degrau enorme ali e do lado de cá. Então aqui você entra no chuveiro, bem parecido com o outro projeto do quarto, né? O vaso sanitário separado do chuveiro. E aqui nesse cantinho você vai entrar vai ter outra pia e vai ter um vaso. Então, quando você entra nesse banheiro, você vê primeiro a banheira e depois você olha e você tinha essa bancada. O espelho daqui, ele estava muito enferrujado, muito manchado. Então, a gente sugeriu para o cliente, indicamos para ele que ele trocasse os espelhos. Então, ele trocou esse espelho e trocou também o espelho do quarto infantil que a gente já viu, né? Então ele fez essa troca e no outro espelho ali a gente colocou com uma moldurinha em volta que eu vou mostrar para vocês um detalhe que ficou assim um charme para não precisar trocar o espelho inteiro se só tiver manchado, por exemplo, nas bordas. Então a gente trouxe o espelho inteiriço e dá uma amplitude para o imóvel assim incrível. E a bancada branca, tudo branquinho. Então a gente trouxe aí os elementos, tudo combinando, mesmo tom de madeira, detalhes em dourado para trazer sofisticação. Então você tinha a banheira e a parte da pia. E aí eu quero vir com vocês na grande, realmente, objeção desse apartamento, que é esse banheiro aqui. Eu quero mostrar para vocês a grande objeção desse apartamento, que é esse banheiro. Olha só, eu saio de lá, primeiro eu tenho esse buraco na área do chuveiro pra cá, mas esse não é o grande problema. Entrando nesse banheiro, a gente tem essa parte aqui, que tem a cuba, a torneira. Nesse espelho, ele tava oxidado aqui nos cantinhos, a gente trouxe uma moldura pro espelho, sem precisar trocar, a gente economiza nele e fica uma moldurinha super sofisticada, mas a grande questão era essa parte dessa janela, gente. Aqui é uma janela de quarto, vou mostrar para vocês como era antes e qual era a sensação das pessoas quando vinham visitar. O vaso fica de frente para a janela e você tem toda essa vista. Você literalmente ficava no vaso olhando para o seu vizinho. E quando nós viemos aqui pela primeira vez, não tinha nem persiana, não tinha nada. E eu fiquei quebrando a cabeça por vários dias até pensar numa solução que pudesse agregar e tirar essa sensação ruim. Tipo, meu Deus, desculpa, gente, a palavra aqui no vídeo, mas meu, que merda é essa, né? Eu tenho uma janela de quarto dentro de um banheiro onde eu sento no vaso sanitário olhando para a vista, olhando para o meu vizinho. Então isso era bem desconfortável. E a gente teve aí a solução de trazer esse painel ripado, linkando com todos os ambientes que a gente fez, né? Com essa sensação de spa, para tirar essa sensação negativa. Então a pessoa entra aqui, ela não tem de cara essa sensação, nossa, olha só,
tô perdendo a minha privacidade. Muito pelo contrário. Ela ainda fala, nossa, que espaço gostoso, né? Eu tenho ripado, eu tenho luz, eu tenho ventilação e eu tenho privacidade, que é o mais importante. Então, a gente cumpriu aqui o nosso objetivo com esse apartamento de transformar todos esses ambientes que não eram tão interessantes e trazer esse olhar do homestaging para como a gente pode pegar um espaço que não está tão legal, transformar ele com soluções muitas vezes criativas, econômicas, que despertem desejo e que faz o objetivo ser cumprido, que é vender rápido o imóvel como esse daqui, que foi vendido em menos de uma semana. Então, pessoal, é um trabalho realmente muito detalhado, muito minucioso que a gente precisa fazer. Não é só colocar móveis, é realmente pensar em todos os elementos que vão dentro do imóvel, e esse daqui é um excelente case de homestaging. Eu queria falar com você que assistiu esse vídeo até aqui, nesse cantinho aqui da nossa mesa de jantar, com essa mesa cenográfica, porque esse trabalho que a gente desenvolve da cenografia, muita gente olha achando que é algo popular, algo simples, que talvez denigra a imagem do imóvel, e muito pelo contrário, a gente usa de soluções estratégicas dependendo do nível de cliente, do perfil de cliente, e essas soluções são incríveis, as pessoas gostam muito porque ela consegue visualizar o imóvel e o proprietário, né, do imóvel, o cliente, ele consegue desenvolver esse trabalho com custo acessível e que faz toda a diferença na ambientação. Friso bastante que o homestaging ele precisa ser feito por profissionais qualificados e que façam um trabalho realmente de excelência. Não é simplesmente colocar uma mesa, colocar um sofá. Você tem que pensar desde a parte de mobiliário até o detalhezinho da planta, o detalhezinho da cor da almofada, o detalhezinho que vocês viram na parte dos banheiros, como é que a gente conseguiu transformar algo que realmente fazia com que as pessoas não se conectavam e desistiam de comprar o imóvel com algo de desejo. Então é isso que a gente quer trazer no homestaging. O foco é acelerar a venda, construir um lar, fazer com que as pessoas se identifiquem. Quem está comprando o imóvel precisa ser tratado com qualidade, precisa ser respeitado. Quando você vai no shopping comprar um sapato que custa 200, 300, 500 reais, você é super bem atendido, a loja tem um cheirinho gostoso, é super bem decorada. E quando a gente vai vender um imóvel que é o maior bem que as pessoas vão possuir, a gente tem que trazer esse encantamento sim. Então, se você tem interesse de atuar nessa área, de trabalhar com homestaging, se especializa, a gente tem cursos, treinamentos nessa área, porque nós temos milhões de imóveis nos portais imobiliários. Eu sozinha não vou dar conta de fazer todos eles, por isso que eu dou os cursos e treinamentos e compartilho aqui no canal também de forma gratuita um pouco da minha expertise. E se você tem um imóvel para vender, entre em contato com a gente, faça um orçamento personalizado para que a gente consiga potencializar e te ajudar a achar um proprietário para esse novo imóvel e que todo mundo nessa jornada saia satisfeito aí, tanto quem está buscando imóvel quanto você que está querendo vender e também o corretor que faz essa intermediação. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo.